estamos aí caminhando pelos profetas. E eu tinha recebido a instrução de que hoje seria para cuidar do capítulo 1 de Jeremias. Eu acabei de perguntar aqui para a Betina como é que a coisa ia continuar, e ela me disse que só tem mais uma outra lição a respeito de Jeremias. Então, são mais 51 capítulos depois, né? Mas eu não vou ficar assim rigorosamente no capítulo 1, porque, tudo bem, algumas coisas a gente diz aí, mas aquilo é mais apresentação do que outra coisa. Então, o que eu vou fazer hoje é um panorama geral do profeta, sem entrar muito em detalhes, mas para dar uma ideia do quadro geral dele. E depois, eu já sei que quem vai continuar depois é o Brau. Ele pode então pegar aquilo, se quiser, e fazer alguma coisa mais profunda com isso. O livro de Jeremias é um livro grande. É o maior dos livros proféticos. E agora alguém vai reclamar e vai dizer, peraí, mas não é assim. Isaías tem 66 capítulos, Jeremias só tem 52. Mas eles são mais longos, né? Então, se a gente olhar bem, vai ver que o Jeremias é um pouquinho maior que o Isaías. Então, quer dizer, é muita matéria, é muita coisa, e é bom a gente, então, ter uma ideia básica primeiro. Não sei se eu vou demorar muito com isso, a minha impressão sempre é que eu vou acabar rapidinho com a lição. Depois eu olho no relógio e não era bem assim, mas que seja. O Jeremias é conhecido geralmente como o profeta chorão. De fato, ele lamenta um bocado, mas ele tinha bons motivos para lamentar. Porque o que ele andou enfrentando aquele tempo todo era um povinho que ele tinha que falar, e o pessoal não estava nem aí para ele. E quando estava aí, era para perseguir, né? Então, realmente, a coisa não foi nada fácil para ele. Além disso, ele chegou a escrever o outro livro de Lamentações de Jeremias, né? Então, quer dizer, o apelido dele até que faz sentido. E é um período longo em que ele trabalhou, são 50 anos de ministério dele. E praticamente o tempo todo com essa mensagem, gente, vocês estão indo mal, vocês precisam se emendar, vocês precisam mudar e tal, e o povo nada, né? Então, isso é a razão bem fundamentada para isso. Bom, ok, mas vamos dar uma olhada em algumas informações gerais sobre o livro de Jeremias. E para ninguém dizer que eu não cuidei do capítulo 1, algumas informaçõezinhas sobre o capítulo 1. Ele começa com uma explicação de que Deus foi falar com o Jeremias para dar uma tarefa para ele deveria fazer. Diz quando foi isso. Nós vamos ver ainda lá os períodos dos reis que reinaram lá e tal, eu chego lá. E Deus então chama o Jeremias e diz, olha, antes de você nascer eu já escolhi você. E agora você vai e leva a mensagem que eu vou te dizer, que é para levar. O Jeremias teve mais ou menos a mesma reação que o Moisés. Diz, olha, eu não posso, eu sou... A desculpa era outra do Moisés, mas eu sou muito jovem, eu não sei quantos anos ele tinha, talvez estivesse lá pelos 20 anos, uma coisa assim, não sei, não está escrito. Eu não sei falar, eu não tá. Mas Deus então respondeu para ele, olha, deixa esse problema comigo. Vai, fale, eu vou cuidar disso, eu vou te dar as palavras, eu vou te proteger quando quiserem te atacar, vá e faça. Aí tá bom, aí ele foi, né? E Deus mostrou
deu duas visões pequenas, duas imagens que Deus mostrou para ele, estão aqui no capítulo 1, para situar ele mais ou menos onde é que ele estava. A primeira foi um ramo de amendoeira. Deus mostrou aquilo e perguntou para o Jeremias, o que você está vendo? Eu estou vendo um ramo de amendoeira. E aí tem um trocadilho agora com o hebraico. Eu sei tudo de hebraico, exceto aquilo que realmente interessa. Não, mas eu li isso no lugar, tá? Há um trocadilho lá com o ramo de amendoeira, que a palavra se parece com alguma coisa como vigilância, ou como vigilante. Quer dizer, no momento que Deus mostrou para ele aquele ramo de amendoeira, ele está dizendo, eu estou de olho. Eu estou vigiando o que acontece. Então, você não vai sair por aí perdido. Eu estou cuidando. Então, o ramo de amendoeira pode lembrar ele disso. E a outra imagem que Deus mostrou para ele, ele próprio descreve aí, o Jeremias, era uma panela, não sei o tamanho nem o formato dessa panela, mas uma panela ao norte. Ele teve que olhar em direção norte, e lá estava aquela panela, e ela estava tombando e despejando o conteúdo para fora. Diz ele, eu estou vendo isso. E Deus disse, pois é, do norte vai vir a força que vai atacar Israel. E você vai ter que tratar desse assunto. Tá? Então ele sabia com isso qual era a tarefa dele, e sabia também que Deus estava cuidando da coisa. E então, a partir daí, ele poderia agir sempre de acordo com aquilo que Deus lhe dissesse. Muito bem. Então agora vamos ver o que é que aparece aí de informações genéricas assim dentro do livro. Isso aqui eu já mencionei, é o maior dos livros proféticos, é grandão. Né? Depois, Jeremias atuou no reino de Judá. Vocês devem lembrar que o Israel, a certa altura, foi dividido em dois reinos. O reino do norte, com 10 tribos, chamado Israel, e o reino do sul, que tinha a capital Jerusalém dentro, que se chamou o reino de Judá, que era de Judá e Benjamim, as duas tribos ali, menorzinho. A essa altura, quando o Jeremias começou a trabalhar, o reino de Israel já era. Os assírios já tinham derrubado aquilo, já tinham acabado com aquele reino, estava sobrando só o pequenininho lá embaixo, o Judá, sempre com a capital Jerusalém, isso é importante, com o templo. E ele então trabalhou ali, naquele reino, naquela situação, isso era o local de trabalho dele. Quando? Então aí os anos, isso talvez não diga muita coisa para a gente, 627 a.C. até mais ou menos 580. Ou seja, isso aí, do jeito como está, são 47 anos, quase 50 anos de trabalho dele. Dá para imaginar que isso é cansativo, né? Ainda mais quando ele só encontra resistência então, muito bem. Então, isso é a época em que ele trabalhou. Esses são os reis de Judá, que eu estou citando ali para, se a gente num estudo assim for entrar em mais detalhes, a gente poder se situar mais ou menos como é a coisa. O que é interessante para nós aqui é o seguinte: rei que se pode chamar de bom, de piedoso, de temente a Deus, nessa lista só tem um, Josias, o primeiro. Todos esses outros não eram, pode-se dizer, flor que se cheire. Eles eram desobedientes, idólatras, infiéis, e eram o alvo da mensagem do Jeremias. Gente, essa coisa vai mal. Vocês precisam arrumar isso. Só que não arrumaram. Em particular, ele trabalhou sobre os dois últimos, o Jeoaquim e o Zedequias. Os dois outros praticamente não aparecem. Se eu estou bem lembrado agora, o Joaquim, viu, consolo para ti, dura muito pouco lá.
Acho que foram alguns meses, só de ser pouca coisa. E no fim das contas ele acabou premiado, porque os babilônios levaram ele preso para a Babilônia, ficou na cadeia algum tempo, mas depois o rei lá restaurou ele e tratou ele bem, e quase como um filho e tal coisa. Bom, ok. Mas esses aí não vem ao caso. O Joaquim e o Zedequias eram os dois que o Jeremias teve que enfrentar e lidar com eles, na verdade. Então essa é aquela situação política, pode-se dizer, lá da área de trabalho dele. Depois existem assuntos variados dentro daquilo que a gente estuda no livro de Jeremias. Ele trata de uma porção de coisas diferentes. E não é assim uma sequência bonitinha sempre. Então, por isso, a gente precisa estudar isso devagar e toma tempo e é complicado e tal, não dá para fazer tão rapidamente. A forma como ele apresentou a mensagem dele. A gente pode pensar, bom, e aí como é que ele fez? Deus mandou ele pregar, mandou ele falar para o povo. De que jeito ele fez isso? Fez isso de 3 maneiras. Uma, ele falou, de fato, ele se apresentou em público e em particular para o rei e falou, e pregou, e disse, gente, vocês estão errados, vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar de vida, vocês precisam... E falou isso uma porção de vezes. E apanhou por causa disso, né? Mas não foi só isso que ele fez, ele também escreveu. A certa altura, Deus deu uma ordem para ele, disse, essas coisas todas aí, essa mensagem toda, escreva isso num livro. Então, ele preparou um livro. A rigor, quem escreveu fisicamente não foi ele, foi um tal de Baruch, que funcionou de secretário, mas ele é que, o Jeremias é que ditou o conteúdo. Então, o livro é dele, né? Nós não sabemos se esse livro de que se fala aí, se esse livro é o livro do profeta Jeremias que nós temos na Bíblia. Ou se é uma parte dele, ou se é ele mais alguma coisa. Muito provavelmente ele, no mínimo, tem conteúdo do nosso livro de Jeremias. Porque o assunto é aquele de que se trata, chamado ao arrependimento, censura do que o povo vinha praticando, principalmente idolatria, né? Eles iam atrás de outros deuses e se esqueceram de Deus. Então, muito provavelmente, aquele livro tinha muito disso aqui. Então, foi uma outra maneira dele trabalhar, escrever o livro. E depois a gente ainda vai comentar um pouquinho o que aconteceu tudo com esse livro e com o Jeremias. E uma outra coisa eu escrevi aí representações, um pouquinho de teatro. E há principalmente dois aspectos aí. Um é o cinto. Deus falou com Jeremias, disse, vai, compre um cinto para roupa, né? Vista esse cinto, ande com ele por aí de algum tempo, e a certa altura, então, ele recebeu a ordem, agora você vai até a algum lugar fora, no meio das montanhas, fora da cidade, em algum lugar isolado, vai até lá, você tira esse cinto, enterra o cinto e vai embora. Tá bom, Jeremias foi lá, tirou o cinto, fez um buraco, enterrou e foi embora. Aí passou um bom tempo, deve ter sido alguns meses, não sei. Aí Deus chamou Jeremias de novo e disse, você lembra daquele cinto? Vai lá e busca. Vai lá, desenterra e vê como é que está. Então ele foi lá no local, desenterrou e, claro, estava todo podre aquele cinto, né? Lógico, dentro da terra, úmido e tal, estava estragou, não servia para mais nada. Deus disse, pois é assim que esse povo de Israel é. Isso é uma imagem desse povo aí. Está tudo estragado. Então foi uma forma de mostrar. Depois ele recebeu uma outra ordem, vá até a oficina do oleiro. O oleiro é o que fabrica potes, né? Vasos de cerâmica e tal.
vá lá e vê o que ele está fazendo. Ele foi e encontrou lá o oleiro trabalhando, né? Eles têm um disco que gira, ele põe a massa em cima e vão modelando aquilo e vão fazendo vasos e tal. E ele estava lá fazendo o vaso e a certa altura ele, não sei se tinha um defeito no material, se ele se atrapalhou ou o quê, mas aquele vaso que ele está fazendo estragou. Não serviu. Estava ruim. Bom, o que ele fez? Ele pegou aquele barro, amassou tudo de novo e começou outra vez para fazer um vaso novo, né? E Deus então disse para ele, está vendo, é assim que eu posso fazer com esse povo. A coisa não vai, eu posso perfeitamente estragar e fazer uma coisa nova. Vai e passa essa mensagem para eles. Né? Existe um cânticozinho que a gente costuma cantar aqui. Eu quero ser Senhor amado. Bom, vocês devem conhecer, como vaso nas mãos do oleiro, né? Então, isso foram as maneiras do Jeremias trabalhar. Ok, vamos adiante, vamos ver o que mais temos aí. Uma das funções dele era, ou a principal, quase a única, era alertar o povo. Gente, tomem cuidado, prestem atenção, vocês estão indo mal, a coisa vai acabar mal. Por quê? Por causa da idolatria. Larguem desses deuses esquisitos que vocês estão aí adorando, aquelas estátuas e coisa, e voltem para Deus, né? Ele precisava do nosso letreiro aqui em cima, que tinha antigamente aqui em cima da igreja, que dizia volte para Deus, né? Diz porque se vocês não fizerem isso, vocês vão para o exílio, vocês vão ser levados embora. Não era nenhuma novidade para eles. Eles já tinham observado o que aconteceu com os vizinhos, com Israel. Puxa vida! Mas não adiantou. Não adiantou, eles eram teimosos, eles continuaram do mesmo jeito e o Jeremias chamando a atenção, olha, né? No fim acabaram sendo levados embora para a Babilônia, no caso, no Reino do Norte foi para a Síria. Bem, isso então foi uma função importante que passa, na verdade percorre o livro inteiro praticamente. Bem, e outra coisa era que Jeremias realmente foi um sofredor. Ele foi hostilizado, ele foi perseguido, trataram ele mal, jogaram ele dentro de um poço, né? Aí há um parênteses, um indivíduo que apareceu lá que recebeu até um grande elogio de Deus, um etíope chamado Ebed-Meleque, que viu Jeremias lá dentro daquele poço e diz, isso aqui tá... Ele não morreu naquela queda, devia ter lama mole lá embaixo, mas ele ficou lá, né? O Ebed-Meleque diz, gente, isso aqui não está certo, nós temos que tirar esse homem daí. E foi pedir autorização para tirar o Jeremias de lá, e é interessante que esse rei era um tanto atrapalhado também. Ele às vezes fazia uma coisa que presta, depois fazia coisa ruim de novo, depois ele diz, não, vai, né, tira ele de lá, cuida dele, protege para que não aconteça nada para ele. No fundo, o rei também estava preocupado, mas nem por isso arrumou a vida, né? E o Ebed-Meleque, então, eles descrevem até com detalhes que ele jogou roupas lá pro Jeremias para ele proteger os braços, porque iam puxar ele para fora e tal. Deu uns detalhezinhos interessantes aí na história. Tiraram ele de lá de dentro e mandaram ele ir para onde quisesse para ficar tranquilo. E aí Deus falou com esse Ebed-Meleque, dizendo, olha, isto aqui em Jerusalém vai acabar mal. Vão destruir a cidade, vão levar o pessoal embora. Mas você fica sabendo já, não se preocupe que eu vou proteger você porque você fez isso. Então Deus deu um prêmio para o Ebed-Meleque por aquilo que ele fez. Bom, ok. Mas foram 50 anos, mais ou menos, em que o Jeremias manteve a fidelidade, manteve
a mensagem dele, ele poderia ter dito, ah, não adianta, chega, vou parar com isso, que negócio é esse, não resolve? Não, ele foi 50 anos, não é pouca coisa, né? Isso é característico do profeta Jeremias. Bom, como era o caráter desse Jeremias? O que é que nós podemos aprender dele? E o que nós vimos até agora já é um bocado de coisa, mas o que é que nós podemos aprender do Jeremias? Podemos aprender humildade e realismo. Quando Deus falou para ele, Jeremias, estou te chamando, é para você ir anunciar para o povo e dizer, eu sou muito jovem, eu não sei fazer isso, não sei falar. E Deus teve que pressioná-lo e dizer para ele, deixa isso comigo que eu vou cuidar, vai e faça. Muito parecido com Moisés, né? Quando Deus chamou Moisés, lá junto à sarça ardente, né, para ir falar com o faraó no Egito, o Moisés também respondeu, quem sou eu para falar com o faraó? Né? Mas Deus disse, não, vá que eu estou contigo. É quase igual a história, só o ambiente era diferente, né? Quer dizer, ele foi realista, ele viu a situação como era e como era a pessoa dele também. Ele diz, olha, isso aqui, do jeito como está, não vai sair nada que presta, não tem como, né? Então ele não era um sonhador, um cara doidão, ele estava com os pés no chão. E era humilde de reconhecer, eu realmente não tenho condição. No fim ele foi, porque Deus prometeu para ele que iria com ele e ele ia cuidar e tal, tudo bem. Mas isso é uma coisa importante, de a gente reconhecer qual é a nossa situação, a nossa característica, a nossa pessoa, o que nós somos, como nós somos, e também ver a situação em torno de nós e enxergar as coisas do jeito como elas são. E não se perder por aí com delírios, não é? Outra coisa do caráter dele é a obediência. Isso aparece várias vezes nesses capítulos. Eu não vou ler agora esses capítulos, porque realmente isso é uma coisa que a gente devia fazer devagar e aos poucos, talvez na próxima aula, sei lá. Mas a referência está aí. Ele várias vezes demonstrou a disposição de obedecer àquilo que Deus disse para ele. Ele reclamou no começo, tá bom, mas depois ele foi, obedeceu e por lá 50 anos ele foi fazendo aquilo que Deus ia mandando ele dizer e fazer. Então a obediência é típico dele também. Coragem. Aquilo lá não era fácil não, porque aqueles reis não gostaram nem um pouquinho da mensagem dele, começaram a perseguir. E uma delas foi essa história lá de que alguém jogou ele num poço. Isso foi um dos eventos. Mas houve outros. Ele foi preso, foi isolado, e foi ameaçado. A coisa não era nada de fácil, mas ele foi em frente. Ele se colocou na frente do rei quando era o caso, ou na frente do povão todo, quando era o caso, e disse a verdade para eles. Então, será que ele era um herói? Não sei, porque ele também tinha medo, né? Mas ele enfrentou. Aí mexe essa mistura de realismo, de humildade, de obediência e que acaba desembocando em coragem. Afinal das contas, Deus falou comigo, prometeu que vai cuidar de mim e tal, então eu vou em frente. E foi. Não era coisa, não era brincadeira. A vontade, eu acho que ele tinha, devia ter sido de eu vou me esconder por aí, eu vou fugir, porque, né? Mas não teve jeito. E ele fez. Outra foi a fidelidade e a coerência. Ele recebeu uma mensagem de Deus, ele passou essa mensagem adiante com insistência, uma porção de vezes, e sempre dizendo a mesma coisa. Ele não procurou desculpazinhas,
não fugiu do negócio, ele ficou fiel pregando aquela mensagem. Claro, nós temos que tomar cuidado, no nosso caso, porque a gente pode dizer, ótimo, vou aprender essa lição, eu também vou ser fiel. E aí, então, eu, em vez de ser fiel, eu acabo sendo teimoso. Isso é outra coisa. Fidelidade é uma coisa, teimosia é outra. Né? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Mas ele foi fiel, ele fez aquilo que Deus mandou fazer. E sabia disso. Não era aquela postura de dizer, eu tenho razão, eu sei como são as coisas, eu é que eu vou. Não. Ele, pelo contrário, ele estava preocupado. Né? Mas ele foi fiel e foi coerente com aquilo. Outra coisa, ele foi persistente. Eu já falei agora, mencionei já várias vezes agora, 50 anos de ministério. Haja fôlego, né? E ele foi. Com esperança, se a gente pegar esses capítulos 29 a 33, vai ver que não era assim à toa também. Puxa vida, Deus mandou eu dizer isso e... como é que vai acabar isso? Vai acabar mal. Estou cansado, chega. Mas ele tinha esperança, porque havia promessas de Deus. Nesses capítulos 29 a 33, nós vemos Deus prometendo coisas para o futuro. O povo de Judá vai ser levado embora para a Babilônia, sim. Vão ficar 70 anos lá. Mas depois eu vou trazer eles de volta. Isso Deus já prometeu para ele. Foi o que aconteceu depois. Eles, depois de 70 anos, lá eles começaram a retornar e reconstituíram a nação, não é? Tiveram que reconstruir o templo que os babilônios tinham destruído, fizeram isso e foram levando a vida e pararam com aquela idolatria. Depois, quando eles voltaram, tudo bem, nós lemos no Novo Testamento as histórias de Jesus com os fariseus e escribas e tal, e as discussões deles e tal. Não era o pessoal assim também muito legal, né? Mas idólatras eles não eram. Isso eles não eram. Eles mantiveram a fidelidade à lei de Deus. Às vezes entenderam mal essa lei e tal, mas mantiveram essa fidelidade, depois que voltaram. E até chegaram a ficar, a ter um reino independente por mais ou menos uns 100 anos aproximadamente, vivendo a sua própria vida. Depois aquilo também caiu, vieram os romanos e tal, a história mudou. Mas Deus deu essas promessas e deu esperança para eles. E o Jeremias aceitou isso, disse, tá, então eu sei com o que eu posso contar. E lá foi ele continuar o ministério dele. Então essas qualidades do caráter do Jeremias são umas lições que vale a pena a gente examinar mais de perto e pensar um pouquinho e dizer, como é que fico eu? Qual é a minha situação? Bom, eu não sou vítima que nem o Jeremias, e agora de ser perseguido e de ter que fazer todo esse trabalho difícil. Mas, mesmo assim, essas qualidades dele, vale a pena a gente examinar e uma vez se questionar. Será que eu estou fazendo isso também? Se não estiver, que tal aprender? Né? São algumas coisas que merecem atenção nossa para também aprender alguma coisa. Bom, alguns episódios marcantes, coisas que aconteceram durante o ministério de Jeremias, que são aquelas histórias de que a gente depois se lembra, né? Aquilo que foi mais particular, especial na vida dele. Um deles foi o chamado, o começo, que ele não esperava, que ele não gostou, mas ele obedeceu. Esse chamado
E se não tivesse tido esse chamado, nada daquilo que ele fez nos 50 anos depois ele teria feito, né? Tá, aquilo foi determinante para ele agir daquele jeito. Então, o chamado dele é o começo e que demonstra a humildade dele. É um episódio decisivo, marcante na vida dele. Outro é essa história do livro. Agora, eu preciso falar um pouquinho mais sobre o tal do livro. Eu já disse que a gente não sabe se era o conteúdo aqui do livro de Jeremias que nós temos na Bíblia, ou se era outra coisa, ou se era em parte isso, ou mais do que isso. Em todo caso, esse livro era um relato daquilo que vinha acontecendo e uma advertência para o povo: gente, vocês estão errados, vocês precisam se arrepender, a coisa não pode ficar assim. Continha essas mensagens que Deus mandou ele escrever. Então, ele chamou o secretário dele, o Baruque, e ditou o livro para ele. O Baruque escreveu. Não sei com que tamanho ficou esse livro, não tenho ideia. Acho que muito pequeno não deve ter sido, mas fez aquilo. Ok, tá, tudo bem. O que aconteceu então? Terminou o livro? Acabou? Está pronto? Vai fazer o quê? Botar na estante e esquecer? Não. Ele levou ou mandou o Baruque levar, bom, não importa. Levaram esses livros até as autoridades de Judá. Não ao rei, mas sacerdotes e administradores, enfim, o pessoal da cúpula, e leram para eles esse livro. E o pessoal ficou impressionado. Não ficaram com raiva dele. Não se revoltaram. Eles ficaram impressionados. E disseram: puxa vida, esse negócio é sério. Isso aqui não é brincadeira. Não podemos simplesmente largar isso, deixar isso de lado. Nós temos que levar isso para o rei, para ele tomar conhecimento. Porque isso é importante, essa coisa toda. Então fizeram isso. Pegaram Baruque, vamos lá falar com o Zedequias. Não era o Zedequias, era o Joaquim. Vamos falar com ele e ler esse livro para ele. E aí então aconteceu uma dessas histórias que a gente lê e fica meio com raiva e diz: que palhaço aquele cara, né? O que acontecia? O Baruque pegou o livro, leu um pedaço, uma página. Aqueles livros eram rolos, eu não sei como é que era dividido aquilo, mas enfim, leu um pedaço para ele. Aí o rei disse: espera aí, detalhe, isso foi no inverno, estava fazendo frio, e ele tinha lá dentro, na frente do trono dele, do assento dele, ele tinha lá uma bacia, não sei, com uma fogueira dentro para aquecer o ambiente. Tá, então tinha um fogo lá queimando. Ele disse: vem cá, deixa eu pegar esse livro aí. Pegou o livro, viu até onde tinha sido lido, cortou um pedaço e jogou aquela página no fogo. Continua. Aí leu mais um pedaço, mesma coisa. E foi pegando pedaço a pedaço, cortando do livro e queimando o livro inteirinho. Olha, esse livro deve ter dado um bocado de trabalho, né? E lá foi ele queimar aquilo tudo. Pronto, acabou o problema. Né? O que eu não sei, o que eu não vejo, não existe. Né? Então, acabou. Viu como a gente resolve o problema? Né? Ele, então, fez isso. Aí o Baruque também voltou lá para o Jeremias: olha, aconteceu isso. Vou fazer o quê? Aí Deus interveio e chegou para o Jeremias e disse: Jeremias, escreve tudo de novo. E lá foi ele: Baruque, vem cá. Ditou todo o livrão de novo para ele, reescreveu, só que aí ele não levou para o rei, porque o rei ia fazer a mesma coisa. Né? Guardou, não sei onde, mas, enfim, preservou o livro. Então, essa obediência à ordem de Deus, que era um negócio até arriscado, porque o que aquele livro tinha de bronca para cima do rei não era pouca coisa.
O rei podia ter reagido até de uma forma mais agressiva para cima dele, e não só do livro. Era perigoso, mas ele fez. E essa persistência de, tá bom, ok, Deus mandou, eu vou fazer todo o trabalho de novo. Ele não desistiu. São lições que a gente pode aprender do nosso amigo Jeremias. Depois a história do terreno. A terra de Israel era a terra prometida, a terra que pertencia a Deus e que ele legou ao seu povo para que vivessem lá, cuidassem daquilo, mas a terra era de Deus. E passava de geração em geração a herança das posses. E a certa altura Deus chamou Jeremias e disse, olha, tem um parente teu que tem um terreno, ou um campo, diz na Bíblia, não sei o tamanho do terreno, sei lá, mas é um pedaço de terra. Lá em Anatote, na tua cidade, e ele vai vir falar com você, querendo vender essa propriedade para você. Compre, viu? Compre. Puxa vida, mas o povo vai ser levado embora, vai sumir tudo, e agora eu vou comprar um terreno? Compra. Tá bom. Realmente depois apareceu o moço lá, o parente dele, e fizeram o negócio. Ele comprou, fez toda a formalidade. É interessante quando a gente lê isso na Bíblia, dá a impressão que você está entrando num cartório nosso hoje em dia, fazendo toda aquela papelada e tal coisa. Comprou aquilo. Pelo que a gente lê depois na Bíblia, parece que ele nunca mais teve qualquer contato com esse terreno. Eu acho que ele não chegou a usar. Pelo menos não diz nada. Por que comprar aquele terreno? Era um recado, um símbolo, um recado que Deus deu para o povo via Jeremias, dizendo, eu não abandonei essa terra. Os babilônios vêm aí, vão mandar vocês embora e tal coisa, mas eu não abandonei essa terra. Fica com esse terreno de sua propriedade para mostrar que o povo de Judá ou de Israel é possuidor da terra prometida. Então, ele comprou, ficou. E realmente a gente não sabe o que aconteceu depois com aquele terreno. Provável é que tenha ficado lá, simplesmente, o terreno não foge, né? Então ele fica lá. Mas era aquela ideia de esperança. Aquilo lá era um sinal de que a vida não acabou, de que a coisa ainda vai continuar, de que Deus não abandonou vocês. Deus vai castigar, vai punir, vocês vão sofrer um monte de coisa, mas Deus não abandonou você. Tanto é que ele está marcando um terreno lá que pertence a um de vocês e ele vai ficar lá, né? Então, isso é uma mensagem de esperança. Vejam aí, então, esses episódios, mostrando a humildade dele, a obediência, a persistência e a esperança. Tudo mensagens. Agora fica o desafio aí para quem quiser. Pega esses tópicos, abre o Novo Testamento e vê o que o Novo Testamento tem a dizer a respeito disso. Vocês vão encontrar um bocado de coisa, né? Bom, ok. Depois a história dos recabitas. Os recabitas eram não está bem explicado o negócio lá. Não sei se a gente pode chamar de tribo ou de uma família numerosa. Eles se chamavam assim porque eram descendentes de um indivíduo chamado Recabe, né? E eles eram um pessoal assim diferentão dos outros. Eles não moravam nas cidades, eles continuavam nômades, moravam em tendas, e um ponto típico deles era eles não bebiam bebida alcoólica, não bebiam, eram abstêmios, não bebiam vinho.
Isso porque há um antecedente deles, não o próprio Recabe, um outro, tinha dado essa ordem lá para a família toda: vocês nunca devem beber vinho e devem sempre morar em tendas. E eles mantiveram aquilo. Mantiveram aquilo, respeitaram aquilo, continuaram daquele jeito e tal. Aí Deus deu o recado para Jeremias, diz: ó, procura esses recabitas, traz eles aqui para cá, leva eles para uma sala e ofereça vinho para eles. Ué, por que Deus deu essa ordem para ele? Não, faça e veja o que acontece. E não deu outra. Os recabitas disseram: não, desculpe, nós temos essa ordem entre nós que nós não bebemos vinho e nós não vamos beber, nada feito, esquece. E de fato não beberam. Uma lição de fidelidade. Nós podemos naturalmente dizer: puxa vida, mas será que aquilo não era só um hábito meio estranho deles e que não seria? Mas para eles aquilo era sagrado e eles respeitaram. E Deus teve que usou essa imagem para Jeremias e disse: está vendo o que esse povo está fazendo? Eles são fiéis àquela ordem que receberam de um ancestral deles. E eu estou dando instruções para esse povo o tempo todo, então nem aí. Né? Então esse foi o recado de Deus por meio do exemplo desses recabitas. Isso agora é finalizando. Quais foram como foi a ação de Deus no meio daquilo tudo? A gente já comentou, já falou uma porção de coisas, mas bem específico, bem descrito, o que é que Deus fez? Porque afinal isso é decisivo, isso é fundamental para a coisa toda. Né? Se nós guardarmos só isso e seguirmos aquilo que Deus diz, já fizemos o que importa realmente. Então vamos ver. Deus tinha feito uma aliança com o povo de Israel. Bom, isso é uma história antiga, isso vem desde os tempos de Moisés e acho que todos sabemos que a Bíblia está cheia de afirmar: esse é o povo de Deus, que Deus escolheu para fazer a sua obra por meio deles e tal. Tinha feito uma aliança e Deus, quando faz uma aliança, ele é fiel a essa aliança. Depois, a paciência de Deus. A paciência não foi só do Jeremias, não, foi de Deus também. 50 anos desse povo fazendo o que não devia, o tempo todo com advertências: parem com isso, arrependam-se, mudem de vida, e o povo nem aí. E Deus depois deixou a coisa chegar a um ponto que não tinha retorno, e aí os babilônios levaram eles embora. Ainda assim depois voltaram. Né? A paciência de Deus, que não perde o controle da coisa. As advertências, no meio de toda essa paciência, eram advertências o tempo todo. Mudem de vida, arrependam-se, vocês vão se dar mal, vocês vão sofrer por causa disso. Não foi por falta de aviso que aconteceu tudo aquilo. Então Deus não abandona o pessoal simplesmente: deixa ele se azarar, mas você vai avisando. É uma forma de mostrar também paciência e amor. Gente, eu avisei, né? Puxa vida. Correção. Aí houve algumas medidas que Deus tomou. Isso aí são só 2 versículos. Esses eu vou ler. Capítulo 7, versículos 3 e 4. Aí diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. É uma promessa, né? Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Eles achavam que, pelo fato do templo estar lá em Jerusalém, aquilo era um lugar seguro, era a habitação de Deus, jamais ia acontecer alguma coisa com aquilo. Mas, gente, isso não era fé, isso era superstição.
não é aquele prédio que ia resolver as coisas. Embora ele tivesse sido dedicado a Deus, só que eles não cumpriram. Então, construíram lá um prédio e disseram, agora esse prédio aqui é o que vai resolver os problemas. Espero que a gente não faça coisas parecidas, mas a possibilidade sempre existe. Que não precisa ser um edifício, pode ser qualquer outra coisa, né? Bom, ok. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta, eu botei aí 13,4, mas eu já estou no 5 e vale a pena pegar isso também. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem os uns aos outros com justiça, e agora vem detalhes e tal, se vocês não seguirem outros deuses, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Então, Deus interveio para corrigir o que eles estavam fazendo e, bom, é uma tentativa de o pessoal tomar jeito, né? Punição, isso também houve. Aí os textos são um pouco mais compridos, mas Deus já anunciou e praticou castigos em cima deles. O maior deles foi esse exílio para a Babilônia, né? Mas essa punição não foi para acabar com eles. Não foi aquela vingança furiosa. Agora eu vou matar todo mundo, chega, não quero mais ver esse pessoal. Não. Foi para procurar restaurar, né? E, de fato, é o que ele fez. Cuidou da restauração desse povo. Tudo que ele aplicou de castigo, de punição, de sofrimento em cima deles foi, eu quero trazer esse pessoal de volta. Acabou trazendo, melhorou, mesmo assim, a gente sabe, leio que no Novo Testamento os judeus fanáticos lá, os fariseus e outros aprontavam, né? Mas e os judeus estão aí até hoje. Estão lá na terra de Israel e a gente nota que Deus está cuidando deles. Continuam sofrendo, porque também ainda não aprenderam todas as lições, mas eles estão, não só foram restaurados, como ainda estão sendo. E isso hoje é 2.500 anos depois. E eles ainda estão sendo restaurados.